Vamos lá? Apocalipse capítulo 6. E a minha intenção hoje era cobrir todo o capítulo 6. Mas aí eu comecei a escrever, hoje à tarde. E aí eu consegui ir até o versículo 2. E se eu conseguir, a minha pretensão era cobrir todo o capítulo 6, que são aqui 17 versículos, né? E aí eu acabei no final do dia, se eu conseguir cobrir os 2 versículos, eu estou feliz. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Já oramos, já buscamos ao Senhor, agora vamos estudar a palavra. Apocalipse 6, versículo 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E ele foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi recolhido como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam: as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-la? Então, semana passada nós começamos, eu dei uma introdução ao que nós vamos começar a ver agora, que são as séries de pragas, as séries de julgamentos de Deus. As 3 séries que nós falamos na semana passada são 3 séries de 7, cada uma então são 7, que significa o quê? Completude, perfeição. Então é o perfeito julgamento de Deus sobre o mundo. 3 séries, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, que vão do capítulo 6 ao capítulo 16.
E nós vimos também, e eu espero que você tenha lido durante essa semana, do 6 ao 16, numa sentada só, e entendido esse relacionamento deles. E entendido esse relacionamento e visto aquilo que eu queria demonstrar na semana passada. O que? Existe um padrão. Existe um padrão. João está olhando a mesma série de julgamentos por ângulos diferentes. E em cada uma delas, a gente vê uma intensificação, mas todas elas culminam com a volta de Jesus, com o estabelecimento do reino, e aí você vê que isso vai acontecendo em todas elas. Então, não são uma série cronológica, acontecem os selos, depois acontecem as trombetas, depois acontecem as taças. Não, são visões diferentes da mesma profecia, das mesmas pragas. E em cada uma delas ele vai expandir, porque nós temos os interlúdios, que são essas pausas que ele dá para mostrar algumas coisas que estão acontecendo fora daquilo ali. Como nós vamos ver, por exemplo, quando nós chegarmos no capítulo 11, 12 e 13, que é um interlúdio maior, que vai falar das duas testemunhas de Lúcifer, como que ele veio parar aqui, e a gente vai ver da besta que sai do mar. É um interlúdio que ele está querendo mostrar o que está acontecendo. Então, a gente vai ver que todas elas têm a questão da grande tribulação, tem a questão dos mártires, tem a questão daqueles que vão ser mortos. Eu queria que vocês vissem isso, esse padrão, para depois então a gente começar a entender o que está acontecendo nessas coisas todas. Então, no capítulo 6, a gente começa vendo que uma coisa que você viu, se você leu dos 6 ao 16, você viu que um dos temas principais, e talvez esse seja o principal tema de tudo isso aqui, é a soberania de Deus. Uma palavrinha que a gente vê toda hora, que é uma palavrinha grega, no grego isso fica muito claro, porque às vezes nas traduções eles vão mudar um pouco as palavras e para a gente não fica tão padronizadinho, mas no grego essas coisas vão ficando muito claras conforme a gente vai vendo. Ele usa uma palavra edoté, que é um verbo didomi, que é dar. Então, quando ele usa edoté, é um verbo passivo do verbo didomi. Ou seja, o tempo verbal é passivo, então ele está recebendo aquelas pragas, ou aqueles anjos, ou todos eles, esses seres que estão carregando julgamento de Deus aqui em Apocalipse capítulo 6, a eles foi dada o poder eles sempre recebem a autoridade que vem do trono. Então, apesar deles estarem causando dano e fazendo, tudo isso é permissão de Deus. É Deus quem deixa, é quem permite, é quem dá autoridade. Então, no final, todo esse julgamento está nas mãos do Senhor. Ele tem o domínio completo. É isso que todo o livro do Apocalipse quer mostrar. Quem está no controle, quem senta no trono soberano é o Senhor e mais nada. Ele é o soberano. Então, todos os desastres só acontecem com a permissão de Deus. Mas se você viu e se você percebeu, talvez não tenha ficado isso muito claro, porque às vezes a gente lê rápido, a gente não se atenta a alguns detalhes, não vê. Mas a gente vê, lendo o padrão aqui, o que está acontecendo a partir do cavalo branco? Existe uma linha que vai descrever uma sequência de eventos. Esses eventos que eles vão se iniciar, imagina esses eventos aqui como aquela fileirinha de dominó. Aí você derruba o primeiro dominó, o que acontece com os outros? Eles vão caindo até chegar ao final. Se você não percebeu, isso aqui é o que está acontecendo aqui. Então a gente vê primeiro o cavalo branco saindo para governar, que representa então a cobiça pelo poder. Essa cobiça pelo poder, ela vai gerar o quê? O cavalo vermelho, que é o quê? A guerra. Porque a cobiça pelo poder, toda vez que um governante sai para governar uma outra terra, que ele cobiça uma outra terra, que ele quer possuí-la, quando ele chega lá, para tomar aquele poder, ele tem que fazer o quê? Guerra. A guerra, ela sempre vai levar à fome, à escassez. Porque param-se de produzir, eles estão no meio de uma guerra, ninguém fica plantando, colhendo, enquanto está no meio de guerra. A plantação, a colheita é para o período de paz.
O trabalho ele existe enquanto o país está em paz. Se o país está em guerra, tudo é afetado. E isso vai trazer escassez, vai trazer a falta de mantimentos, aliás, falta de todos os recursos, que finalmente vai levar à morte, que é o último cavalo, o cavalo amarelo, o cavalo pálido, que é o cavalo da morte. Então, se você não entendeu esse padrão aqui, é isso que ele está demonstrando. E isso aqui, muitas vezes, a gente pensa assim, Deus está enviando, né? E Deus, ele domina sobre tudo isso, como nós acabei de dizer que ele é soberano. Mas aqui, o que está acontecendo aqui Deus ele está deixando o pecado chegar ao seu ápice, de chegar à sua forma completa, final, é a sua completude de pecado. Por quê? O que é pecado? O pecado é a desobediência a Deus. E toda vez que nós pecamos contra Deus, por que nós devemos obedecer a Deus? Porque Deus ele é o Criador de todas as coisas. Então o pecado é ir contra o nosso Criador, aquele que criou e sabe como todas as coisas como funcionam. Por exemplo, se eu pegar o meu carro, e eu coloco água no motor em vez de óleo, o que vai acontecer com o motor? Vai fundir o motor. Mas eu achei que era melhor usar água, é mais ecológico, etc, etc. Por isso que eu usei água. Ele vai funcionar porque eu acho que vai funcionar melhor? Não, porque a pessoa que desenvolveu o carro o fez para funcionar assim. Então, o pecado, no final, ele é self-destroyer. Ele vai destruir aqueles que o praticam. Porque o pecado, além de ser uma rebelião contra Deus, você está indo contra aquele que desenhou, ou fez o design da criação. Você está indo contra a sua própria criação. Pecado, no final, é contra nós mesmos. É contra nós mesmos. Nós vamos se prejudicar por causa do pecado. Então, vai ser uma autodestruição. E é isso aqui que está acontecendo aqui. A cobiça que vai gerar guerra, que vai gerar fome, que vai gerar morte. Deus deixa essas coisas acontecerem de uma forma que o pecado, as pessoas praticam pecado, agora o pecado volta contra elas mesmas e destrói as suas próprias vidas. Então é esse ápice mundial do colapso do pecado. Quando ele fala que eu vi o cavalo branco, ele quer dizer das pessoas. Existe esse tempo aqui, tudo isso que está acontecendo aqui, tudo isso que está acontecendo aqui, ele começa a mostrar aquilo que vai acontecendo nos últimos dias. Isso aqui dá início aos últimos dias. Isso aqui é o que antecede a volta de Cristo, imediata volta de Cristo. Contudo, isso não apenas se refere a essa única volta, porque sempre nós tivemos aqueles que se levantaram sobre a terra com ambições de conquistar. Essas ambições levaram à guerra, essas ambições levaram à fome, essas ambições levaram à morte. Então esse aqui é um padrão que o Apocalipse está dando, desde que o Apocalipse é Apocalipse, desde antes do Apocalipse, isso aqui está acontecendo. Mas vai chegar um tempo, e tudo que a gente está vendo aqui são padrões de coisas que estão acontecendo, mas agora a intensidade vai aumentando, 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 até o ponto de chegar àquele. Por exemplo, tem o anticristo, tem o anticristo. Mas nós tivemos outros anticristos, nós tivemos outros modelos de anticristos, homens que governaram a terra, que subjugaram a terra, que mataram, que fizeram atrocidades, mas existe um que ele é o ápice. Então, está falando ao mesmo tempo desses eventos que nós estamos passando, porque nós temos isso até hoje, guerras, fome, morte, nós temos isso todos os dias, mas vai chegar um tempo que isso vai ser de uma forma catastrófica, global, liderada pelo anticristo. Global. Porque o reino dele não vai ser um reino que todo mundo vai aceitar. Porque a gente pensa, todo mundo vai aceitar. Isso vai trazer guerra. Isso vai trazer fome, isso vai trazer morte. Isso vai trazer perseguição, etc. Então, aí a gente tem, então, a consequência. Deus está permitindo que o pecado atinja a sua medida completa e destrua o pecador. Então, eles pecam, agora o pecado volta contra eles. Então, Deus está usando esses meios, todos esses meios, para o quê? Para julgar. Para julgar. Ele permite para o julgamento do pecador. Então, os 5 selos, ele
o quinto selo, aliás, ele tira os olhos do que está acontecendo na terra e se volta para o que está acontecendo no céu. Por quê? Os 4 primeiros selos são os julgamentos de Deus sobre os pecadores na terra. Aí o quinto selo, ele pausa e fala assim, eu quebrei e eu vi o quê? As almas debaixo do altar. Eu vou explicar isso mais um pouquinho detalhadamente semana que vem, mas as almas debaixo do altar, o que aconteceu? Aquelas pessoas que pecaram e se o pecado voltou contra elas, que foram julgadas por Deus, elas praticaram o seu pecado contra os santos de Deus. Eles estavam sendo julgados e eles perseguiram os santos e mataram os santos. Então é um ciclo. E aí agora Deus, o Senhor não vai nos vingar. Até quando para o Senhor nos vingar? E no final, como eu já disse, não é apenas eles não estão querendo, mata eles, Deus. Não é apenas justiça para eles, mas eles morreram e morreram crendo no Senhor e morreram sendo caçoados, né, pelas pessoas que os matavam. Aí, cadê o seu Deus? Onde está ele? E essa aqui então é uma oração. Deus, revela quem o Senhor é. Mostra para eles o porquê que nós morremos do jeito que nós morremos. Ou seja, revela a sua glória para o mundo que nos matou. Então você vê um ciclo aqui. E aí depois, a partir do 6º, é Deus atendendo a oração dos seus santos. Então, nos últimos 6 e 7, Deus está atendendo a oração dos santos. E o final dos selos é o momento em que é o momento que precede a volta de Cristo. Aí a gente vai vendo aqui porque... mas o céu foi desfeito, as estrelas caíram. Gente, isso aqui é uma destruição do quê? Do universo. Então, como que eu posso conciliar essa destruição do universo com as trombetas e com as taças? Destruiu o universo e continuou tendo vida, e como que é isso? E Deus agora vem para julgar, e eles estão escondidos debaixo das rochas por causa do julgamento. Chegou o dia do julgamento. É isso que está falando aqui, chegou o dia do julgamento. E aí depois tem trombeta e tem taça, mas ele não julgou. Você viu como você não tem como conciliar isso aqui de uma maneira cronológica? Não tem como. Aí a gente tem os 4 cavaleiros. Então agora eu entro no versículo 1. E aí a gente tem os 4 cavaleiros. Eu só passei por cima, eu vou voltar mais detalhadinho nos outros. Então, os 4 cavaleiros, essa é uma alusão de João, e ele usa alguns textos, mas os principais dele é uma alusão a Zacarias, capítulo 1 e capítulo 6, e aos evangelhos. É uma alusão a Zacarias e aos evangelhos. Lá em Zacarias, o Senhor ele envia os cavalos sobre toda a terra, e os cavalos vão por toda a terra, e encontram a terra tranquila e segura. Bem o oposto do que está aqui, porque aqui os cavalos eles saem da presença de Deus para trazer caos e destruição. Né? E aí, se você também ler lá em Zacarias, você vai ver no capítulo 1 e 6, você vai ver a semelhança com relação às cores dos cavalos. Então é por isso que a gente entende que ali os estudiosos vão entender que aquilo ali é uma alusão clara. Mas ali o Senhor está irado, porque lá em Zacarias, o Senhor... Ele usa aquelas nações para julgar Jerusalém. Jerusalém está destruída. Então ele usa para julgar as nações, mas as nações que julgaram, que destruíram Israel, foram muito além do limite do que Deus queria que elas julgassem. Então Deus agora está irado com elas, agora Deus vai julgar essas nações. E Deus vai destruir essas nações. E aí os 4 espíritos do Senhor também representados lá são os 4 espíritos do Senhor, os cavalos que vão por todo, os 4 ventos. Então a completude, mais uma vez, ali é uma referência provavelmente à questão dos seres celestiais, anjos de Deus. Aí nós temos no versículo 2 a 1 e 2, o cavalo branco. O cavalo branco. E esse talvez seja o que eu vou gastar mais tempo, talvez semana que vem eu consiga cobrir todos os outros cavalos, e esse aqui é o que dá mais problema na interpretação, porque os outros, basicamente todo mundo tem, esse aqui é isso aqui mesmo. Agora, o cavalo branco tem algumas dificuldades aqui. Por quê? Porque algumas pessoas vão argumentar que isso aqui é uma representação boa. O primeiro selo, como assim? O primeiro selo não pode ser uma coisa má.
Então, o primeiro cavaleiro branco, ele não está associado com destruição. Os outros três, sim. O primeiro, não. Outros estudiosos vão adotar que, não, todos eles estão se referindo ao quê? À destruição, ao caos que esses cavaleiros vão trazer. Então, depende de quem está interpretando. A grande maioria hoje adota a segunda opção, adota que isso aqui na verdade não é bom, apesar do cavalo ser branco. Mas eu quero apresentar para vocês as duas visões rapidinho aqui com alguns pontos, o porquê que eles acreditam que seja e o porquê que eles acreditam que não seja bom ou acreditam que seja ruim, tá? O primeiro argumento deles é que esse cavalo branco ele é uma alusão ao Salmo 45, versículo 4 e 6, que lá no livro de Hebreus, ele interpreta como messiânico. O Salmo 45, 4 a 6, ele é interpretado no livro de Hebreus como um salmo messiânico. Então, é esse homem que vem para conquistar, é esse filho do homem que vem para conquistar. Então, eles já fazem essa associação. Não, aqui João está fazendo uma alusão ao Salmo 45. Então, aqui, esse cavalo tem que ser bom. Então, ele representa Cristo. Aliás, as pessoas que acreditam que o cavalo e o cavaleiro branco, eles representam alguma coisa boa, esse coisa boa, ele representa a Jesus Cristo e ao Evangelho. Na cabeça dessas pessoas, então, aquilo que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. E aquilo que ele sai para conquistar, o arco na mão dele, é o Evangelho que sai conquistando as nações, etc. O primeiro argumento, então, é esse, do Salmo 45. O segundo argumento é que em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 a 16, se você leu o capítulo 19, se você já leu o Apocalipse inteiro, você lembra que no capítulo 19, quem que vem num cavalo branco? Jesus vem num cavalo branco. Ele vem montado no cavalo branco, conquistando seus inimigos, e tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá no capítulo 19 de Apocalipse. Aí eles, não, tá vendo? Em Apocalipse já tem outro cavaleiro com um cavalo branco. E ele também tem uma coroa. Então, aí eles fazem essa associação de que no capítulo 6 e no capítulo 19 é a mesma pessoa. E a palavra, eu vou explicar aqui mais para frente, mas a palavra coroa no capítulo 19 é diadema, que é diferente da palavra usada aqui no capítulo 6, que é Stéphanos. Então, em Apocalipse 14, como filho do homem está numa nuvem branca com uma coroa, Stéphanos, mais uma vez, com uma foice na mão e vinha trazendo julgamento. Então, eles associam também o capítulo 6 ao capítulo 14, que é aquele que, como um filho do homem que está assentado sobre a nuvem e que vem colher as uvas maduras da terra. Então, ele diz, tá vendo? Isso aqui é Jesus. Então, isso aqui tem que ser Jesus. Cavalo branco, nuvem branca, a foice na mão, aqui tem um arco na mão. No capítulo 19 tem uma espada. Então, eles vão fazendo essas associações e chamando. Então, isso aqui é Jesus, só pode ser Jesus. O quarto argumento dele seria que Jesus também conquista em outras passagens do livro. E aí eles vão apelar para uma palavra grega que significa nikao, que é a palavra para conquistar. É da onde vem o nome Nicolas. Nicolas é o conquistador. Então, eles vão falar, tá vendo aqui, no capítulo 3, 21, 5, 5, 17, 14, nós temos o quê? Os santos vencendo, nós temos Jesus o vencedor, aquele que conquista, né? A tradução que eles usam, conquista. Tá vendo? Então, ele no capítulo 5, no capítulo 17, ele conquista. Então, a palavra usada ali é nikao, é o verbo conquistar. Então, é o mesmo verbo que esse cavaleiro do capítulo 6 ele sai conquistando, é o mesmo verbo, nikao. Aí eles vão associar. O quinto argumento deles o evangelho vai ser pregado por todas as nações antes do julgamento final.
E se você lê os evangelhos, é isso que Jesus diz no seu sermão profético, no último sermão escatológico, né? Quando ele fala que, e então, esse evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então ele vai falar isso, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele vai falar sobre essas coisas. E aí ele vai falar que o evangelho vai ser pregado. Então eles usam isso para falar, tá vendo? A outra coisa que eles vão associar, o que seria o sexto argumento deles, é que o branco, que é usado 14 vezes no livro, está associado à santidade de Deus, de Cristo e dos santos. Eles receberam, que a gente acabou de ler, que eles receberam vestes brancas. E está sempre associado à pureza, à santidade de Deus. E ele tinha o que? Uma veste resplandecente, etc. Então, o cavalo branco tem que estar associado ao quê? À coisa boa. Aí, sétimo argumento deles. O primeiro cavaleiro é diferente dos outros, porque não existe nenhum desastre associado a ele. Então, ele sai para governar, mas não existe uma associação a nada. Por exemplo, o segundo, o terceiro e o quarto, quando eles saem, o que acontece? Vai acontecendo alguma praga, algum desastre. No primeiro não tem uma associação de desastre com ele, ele sai para conquistar. Então esses seriam basicamente, então pode até ter outros argumentos, mas esses são talvez os melhores e mais convincentes argumentos para acreditar que isso aqui é Jesus Cristo e que esse é o Evangelho. Contudo, existem outros argumentos contra tudo isso aqui e aceitando e entendendo que o cavalo e o seu cavaleiro ou é o anticristo ou forças demoníacas. E hoje em dia os eruditos e os estudiosos eles vão tender a essa interpretação. O que é a minha interpretação? Por alguns motivos, eu cito pelo menos 10. A linguagem de conquista, nikao, que é o verbo que eu já acabei de falar, também é atribuída a Satanás quando ele oprime e vence os santos. A mesma palavra, então falar que, mas está vendo, Jesus usa isso aqui em outras partes do Apocalipse, e ele usa o verbo grego nikao, isso aí não serve de base. Por quê? Porque o próprio Apocalipse usa isso para falar de Satanás. Quando Satanás, aliás, e foi dado ele a autoridade para conquistar e vencer os santos, é o mesmo verbo. Então Satanás ele tem a mesma conquista, usa o mesmo verbo, então não tem. Segundo argumento, em Zacarias todos os cavalos têm a mesma natureza e função, nenhum é diferente. Se isso aqui é uma alusão a Zacarias, nenhum deles tem função diferente. Não é um bom, outro ruim, eles fazem a mesma coisa, eles têm a mesma natureza. Então se João está aplicando de Zacarias, e ele está mudando, então ele está mudando, está falando, esses três são uma coisa, esse aqui é outra coisa. Então ele está transformando a metáfora, o que não parece ser o caso. O terceiro argumento, em Apocalipse 12, 13, claramente mostra que Satanás quer imitar a Trindade e copiar as coisas de Deus. Tem um errozinho aí, copiar, mas é todo... Esse corretor, gente, eu cansei de lutar com isso já. O corretor tem que ficar voltando. Então, você vai ver que Satanás, ele principalmente nos capítulos 12 e 13, que tudo que Deus faz, Satanás quer imitar. E aliás, o que a Bíblia nos diz é que Satanás, ele até se transforma em anjo de luz para poder enganar os eleitos, se fosse possível enganar os eleitos. Mas aqui a gente vê que tem Satanás, depois a gente vê as bestas, a gente vê uma trindade satânica ali. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Por quê? Porque em tudo ele quer imitar o quê? O Senhor. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso que a gente vai ver muito claramente no capítulo 12 e 13. Então ele quer imitar. Então ele sai, e ele foi dado o poder e a autoridade para sair como vencedor. E a gente não pode perder essa linguagem. Um dos meus pontos aí para frente sobre essa questão da linguagem foi dado a ele. E aí, na cabeça desse cavaleiro, ele está conquistando na sua própria força. Eu sou poderoso para fazer isso aqui.
Ele sai para conquistar. Quarto ponto. Uma das advertências de Jesus que precederiam a sua vinda seria a chegada de falsos messias e falsos mestres. Então, o que segue depois dos falsos messias é exatamente guerra, fome e pestes. Se você lê os discursos de Jesus no sermão escatológico dele, mais uma vez, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você vai ver que o que antecede guerras, fome e pestes são a vinda de falsos messias e falsos mestres. Muitos sairão dizendo que sou eu. Não se engane. E aí ele vai continuar. Olha o padrão: um falso messias, guerra, fome, morte. Pestes, mortes. Olha o padrão que a gente tem em Apocalipse: o anticristo, a guerra, a fome e a morte. E aí a gente consegue ver, então, existe um padrão. Então, se João está fazendo uma alusão aos evangelhos, como eu já argumentei agora há pouco, que ele está usando os evangelhos, aliás, gente, ele não está usando o evangelho. Quem está colocando para ele, quem está mostrando para ele o que vai acontecer? Jesus. Quem pregou o sermão escatológico? Jesus. Ele está apenas confirmando aquilo que ele já disse nos evangelhos. Porque às vezes eu fico lendo os eruditos toda hora, os scholars, e eles falam, porque João está fazendo essa alusão, porque João está fazendo essa alusão. Eu já falei isso, eu vou repetir. João ele está tendo uma visão, e não tem ninguém que conhece melhor o Antigo Testamento e a história do mundo do que o Senhor Jesus. Então, como que bate perfeitamente com tudo isso aqui? Porque o mesmo autor de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento é o autor que está direcionando, está mostrando, está guiando João. Então, João, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma alusão ao Evangelho. Então, esse primeiro cavaleiro é possivelmente uma alusão ao anticristo. Quinto, nos outros julgamentos, trombetas e taças, o primeiro julgamento sempre está ligado com os próximos três. Em outras palavras, o primeiro é um julgamento bom, e os outros três são julgamentos ruins. Tem isso nos outros três? Nas outras duas séries, aliás, de sete julgamentos? Exatamente. Desde o primeiro já está. O primeiro, ele vai legando uma sequência, que é um segundo, que é o terceiro. Aliás, assim também é as pragas do Egito. Se você estudar as pragas do Egito, que estão ligadas à última série, as taças, se você ainda não percebeu, se não comparou ainda, se você quiser voltar lá e comparar as 7 taças com as pragas do Egito, você vai ficar surpreendido com a similaridade. Então já vai lá, já te dei uma cola do que vai acontecer daqui, sei lá, alguns meses. Compara as 7 taças com as pragas do Egito. As pragas do Egito, elas seguem uma sequência lógica. Uma causa outra, que causa outra, que causa outra. Isso até os que não acreditam, até os liberais que não acreditam na Bíblia, até os cientistas, eles que argumentam. Tá? Eles querem justificar aquilo que aconteceu na Bíblia com coisas naturais. E aí eles vão falar, tá vendo? Isso aqui causou isso, isso aqui causou isso, isso aqui causou isso, isso aqui causou isso. O que Deus está fazendo então no Egito? Ele puxa o primeiro dominó e o resto vai caindo. Então, se os selos, as trombetas e as taças representam a mesma coisa, lembra que eu falei, representam, são todos ângulos diferentes da mesma coisa? Então, tem o porquê eu pegar o primeiro cavalo e falar que ele é uma coisa boa? Se todos os selos, se todas as taças e trombetas, desde o começo, aquilo ali está representando o julgamento? Então, existe uma diferença. Os 3 cavalos seguintes são cavalos ruins, mas o primeiro é bom. Só porque é branco. Aliás, eu acho que eu nem coloquei isso aqui. Isso aí, então, seria o meu 11º argumento. A gente precisa, mais uma vez, entender o contexto. Como que generais usavam, quando eles voltavam da batalha, ou geralmente... Qual que era a cor dos generais de cavalo? Qual o cavalo que eles usavam? Cavalos
brancos. Porque o que representa o cavalo branco na antiguidade? Conquista, poder. O cavalo branco não era um cavalo comum. Então você tinha um cavalo, os generais que voltavam para Roma, que ganhavam as batalhas, eles voltavam montados em cavalos brancos. E aí aquilo representava o quê? Ele voltou da batalha, ele está no cavalo branco. O que isso representa? Vitória. Ele venceu. Então, isso aqui é um sinal de pureza e santidade? Não. Então, vou usar o branco para falar, não, mas olha, é isso aqui, tá vendo? É Jesus. Sorry. Então, o sexto, além da cor branca do cavalo, no capítulo 6, ele não tem nenhuma outra similaridade com o capítulo 19. Nada. Então, você construir toda uma teologia de que o capítulo 19, o capítulo 6, Jesus é a mesma pessoa ali, que está montando o cavalo, por causa da cor do cavalo. Gente, desculpa. É construir muita teologia em cima de uma palavra. É muito, exatamente, da cor. O que me pegou é quando fala assim, foi dado. Ué, mas foi dado o poder, mas ele já tem poder. Então, como que foi dado? Exatamente. Então, aí eu fiquei nisso, então foi dado o poder. Então, ele já tem o poder. Eu não lembro se eu coloquei isso aqui, mas eu estava entre colocar esse um dos argumentos, eu disse, como assim? Jesus, ele tem todo o poder, ele não foi, vou dar o poder para ele, é Deus. Ele é Deus. Eu vou citando aqui lá na frente. Então, e outra coisa, seria estranho Jesus estar abrindo o selo e depois saindo do selo. Você consegue imaginar isso? Mesmo que seja... Depois ter praga, depois ter guerra. Exatamente, aí Jesus sai, ele quebra o selo e ele sai do selo ele mesmo. Já é estranho, tá bom, é linguagem apocalíptica, Rodrigo, a gente tem que levar em consideração que é uma linguagem figurada. Beleza, aí eu posso aceitar esse argumento, mas é estranho. Mas aí depois que Jesus sai, o que acontece quando Jesus sai no capítulo 19? Acabou, ele julga, ele restaura todas as coisas. Aqui só vem julgamento e desgraça. Não, ele vem mesmo para julgar e para destruir, mas dali acabou. Quando Jesus volta, acabou. Ele restabelece o seu reino de paz e justiça sobre a terra, depois de triunfar sobre os seus inimigos. Existe guerra quando Jesus volta? Existe. Mas ele vence eles com o sopro da sua boca. Não tem mais, não tem luta, não tem contra ele. Ele é Deus. Então, ele sai aqui e ele não vence tudo, não destrói tudo. Tem tudo isso aqui depois que Jesus ainda aparece. O oitavo argumento. Se entendemos que os eventos seguem uma sequência, que é o que eu argumentei, cobiça, guerra, fome e morte, então... Exatamente. Agora, se ele é usando esse cavaleiro para trazer essas coisas, esse cavaleiro ele vai trazer tudo isso exatamente para confundir, para trazer julgamento mesmo, no sentido de destruição. E como eu disse, é a questão do pecado. Deus está deixando o pecado chegar à sua completude e voltar contra o seu povo, contra o pecador. É isso que ele está fazendo. Então, colocar isso aqui nas costas, tudo isso aqui nas costas de Jesus, gente, é meio complicado teologicamente. Nono argumento, em Apocalipse 9:7, os demônios também são como cavalos preparados para a guerra e têm coroas. Se é só porque ele está em cima do cavalo e tem coroa, eu estou com um problema, porque no capítulo 9 os demônios são como cavalos e têm coroas. E aí? Décimo argumento, existe uma distinção entre coroas no capítulo 6 e no capítulo 19 e nos outros também, que ele vai usar duas palavras para coroa, Stéphanos, a palavra grega Stéphanos e a palavra diadema. Stéphanos é uma coroa dada no final de uma corrida atlética, alguma coisa assim. Ganhou alguma coisa, conquistou alguma coisa, ganhou uma guerra, ganhou um esporte, você ganha, hoje a gente ganha o quê? Uma medalha. Então, nós estamos no tempo de Olimpíada. O que eles ganham? Aliás, gente, as Olimpíadas vêm desse tempo, tá? Vem lá desde o tempo dos gregos. Então, o que eles ganhavam? Eles ganhavam o quê? Uma folha de louros.
Era uma coroa de folhas. Então, essa era a Stephanos, aquilo que dá para alguém que conquistou, que ganhou, que mereceu alguma coisa em honra de alguma coisa. A palavra diadema, no capítulo 19, a diadema ela tem uso real, ou seja, é para realeza. Você não mereceu nada, você nasceu na realeza, você é um rei. Então, você não conquistou aquilo ali, você não conquista ser rei, e você herdou. Então, a gente tem que ter essa diferença, porque a palavra ali tem coroas, mas no grego está diferente, para que a gente possa ter essa... E no capítulo 6, a coroa foi dada para ele, foi dada uma coroa, como alguém que conquista, mais uma vez, ele ganhou uma corrida e ele conquistou, então ele dá uma coroa, e como Deus fez, por exemplo, com a Babilônia, com o Egito, com os medos, os persas, com Alexandre o Grande. Quem que vocês acham que Deus deu poder? Quem que vocês acham, aliás, que deu poder para esses governantes dominarem sobre a terra? Deus. É só a gente ler Daniel, que a gente vai ver que desde o tempo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele está tendo visões, Daniel está interpretando, está falando, depois de você vem esse, depois de você vem esse, depois de você vem esse reino. Todos esses reinos, antes de acontecerem, já estavam escritos na palavra de Deus. Por que eles estavam escritos na palavra de Deus? Porque Deus levantaria cada um deles. Quem dá o poder, aliás, por várias vezes no Antigo Testamento, Deus vai falar assim, eu chamei Ciro, meu servo, para trazer o quê? Trazer julgamento. Ele levantou Nabucodonosor para julgar Judá pelos seus pecados. É Deus quem coloca, aliás, a Bíblia diz isso, é Deus quem institui e desinstitui reis. Então é isso aqui que está se referenciando no capítulo 6, versículo 1 e 2. Ele está se referenciando a alguém que Deus deu poder para governar. Então é alguém que recebeu de Deus poder para governar. E esse aqui, na minha interpretação e de alguns outros teólogos, esse é o anticristo que precede a vinda do Cristo. Apesar, mais uma vez, como eu estava falando para a Cleide no começo aqui, pode ser referência a outros governantes que se levantaram sobre a terra. Beleza? Então, a conclusão, existem argumentos fortes a favor da interpretação de que o cavalo branco e seu cavaleiro representam o anticristo ou forças demoníacas do caos, da destruição. Mas, lembre-se de uma coisa, todas governadas por Deus. Ele tem o poder e eles não fazem nada. Exatamente. Eles têm, por exemplo, eu gosto muito de Jó. Jó, quando Satanás chega para Deus e fala assim, vou fazer. Posso fazer? Posso fazer? Tem que pedir permissão para Deus. E Deus fala, pode, mas você vai até aqui. Você pode fazer isso até aqui. Deus, ele limita o poder do mal. Aqui ele está deixando, vocês podem fazer isso. Porque Deus não precisa nem ordenar o mal para fazer o mal. Ele não precisa ordenar o pecador para fazer pecado, para destruir, para matar, para Satanás matar, roubar e destruir. É a natureza dele. A única coisa que Deus precisa fazer é tirar a sua mão restritiva que restringe o mal. Sabe por que o mundo ainda existe? Porque Deus está restringindo a maldade do homem. Porque se Deus já não estivesse restringindo a maldade do homem, você acha que a gente estava aqui? A gente ainda estaria aqui na era da bomba atômica? A gente já tinha se destruído. Por que a gente está aqui ainda? Porque Deus restringe a maldade do homem. Mas um dia essa restrição ela vai ser tirada e Deus vai deixar o curso do pecado do homem chegar à sua completude e trazer tudo isso aqui que a gente está vendo. Tudo isso aqui. Outras possibilidades, que eu não falei aqui, os partas, que eram um reino vizinho dos romanos, do Império Romano, eles já tinham ganhado de Roma algumas vezes, em 2 batalhas, pelo menos eles venceram as legiões romanas, eles ganharam deles. Então esses partas, eles eram cavaleiros, e eles tinham uma técnica que eles conseguiam cavalgar para frente, mas virar e conseguir atirar flechas enquanto cavalgavam. Eles eram especialistas nisso, e era assim que eles venciam Roma.
Então os romanos aprenderam, nunca nós devemos seguir os partas pelos caminhos, porque eles vão vencer a gente. Então eles tinham, um dos medos de Roma, da Pax Romana, era o quê? Que um dia existia uma lenda que os partas viriam e dominariam os romanos, que eles destruiriam. Então, pode ser que João estaria fazendo uma alusão também a eles usando os cavaleiros. Aí, os cavaleiros representariam essa invasão, essa destruição que esses outros reinos poderiam trazer para Roma. Então, eles viviam em constante medo com relação a isso. Para mim, talvez essa seria a mais fraca de todas as possíveis interpretações, apesar que pode ter sido uma alusão de João, mas eu não vejo isso. Para mim, João está utilizando o Antigo Testamento, usando várias alusões do Antigo Testamento, usando o próprio sermão de Jesus. Aliás, gente, Jesus está mostrando o Antigo Testamento e Jesus está mostrando aquilo que ele disse aos discípulos. Exato, revisando tudo. Essa seria a melhor. Então, semana que vem a gente continua falando sobre os outros cavalos e cavaleiros. E eu acho que semana que vem vai ser um pouquinho mais rápido os outros cavalos, porque esse aqui é o que dá mais discussão. Os outros não tem muita discussão. Então, aí eu quis apresentar para vocês as outras opiniões fora da minha, para você não pegar um dia e escutar, mas isso aqui são os partas, os outros scholars estão falando isso aqui. Mas eu escutei alguém falando, ou eu li em algum livro, que isso aqui é o quê? É Jesus, não é o anticristo. Então, para você saber, o Rodrigo fez a pesquisa dele. Ele sabe o que está falando. Eu não estou ignorando as outras coisas, eu sei das outras coisas. Só que na minha concepção. E é lógico que eu não posso destrinchar isso aqui de uma maneira muito minuciosa com vocês, porque não dá tempo, gente. Mas essas são as conclusões que eu chego ao final de tudo isso e como o contexto todo me leva. Amém? Então, semana que vem, terça-feira, se Deus quiser, a gente continua. Se ele não voltar essa semana, a gente vai estar aqui terça-feira que vem. Deus abençoe.